Boa tarde, Sandro Silva. Que bom você aqui com a gente novamente, tudo bem? Boa tarde, Gilce. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando, né? Esperamos aí fazer uma boa conversa aí sobre um item muito importante que está afetando os trabalhadores principalmente. Com certeza. Então, a gente recebeu notícias hoje, né? Segundo o IBGE, a inflação para o mês de março está prevista para 0,93%, né? 0,93%. Segundo o IBGE, é o maior para o período desde 2015. Então, eu queria ver com você, todos nós aqui que estamos te acompanhando, os trabalhadores e trabalhadoras, de que forma se compôs esse percentual, o quanto a pandemia está impactando no aumento desse índice. É com você, Sandro. Então, esse índice que foi divulgado pelo IBGE é uma prévia da inflação mensal, né? Que eles falam de IPCA 15, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que fecha todo dia 15, né? Então, a referência é 30 dias até o dia 15, que apontou aí uma alta de 0,93%, muito acima da expectativa que o mercado tinha, né? E quase o dobro da inflação do IPCA anterior, né? Grande parte desse índice ele acabou sendo influenciado pela alta dos combustíveis, né? A gente teve alta significativa dos combustíveis. Na média, os combustíveis tiveram uma alta aí de 11,63%, né, puxado principalmente pela gasolina. A gasolina subiu 11,18%. Só a gasolina ela foi responsável por 60% desse índice. Só para vocês verem a importância, o impacto que essa questão dos combustíveis está fazendo na população. Além disso, a gente teve alta, por exemplo, do álcool de 16%, do diesel de 10%. Além disso, também a gente verificou alta do gás de cozinha, né? Subiu 4,60%, né? O gás encanado. E também a gente teve o impacto da taxa de água e esgoto, principalmente, que subiu em Curitiba e Fortaleza, mas o impacto não foi significativo, né? Ainda vai impactar aí durante o mês de março, quando for divulgado o dado do mês fechado, talvez o impacto seja maior, mas em grande parte esse índice foi em função do combustíveis e relacionado à política de preço da Petrobras. A alimentação, que vinha pressionando, ela vem apresentando desaceleração, né? Ela apresentou alta, mas uma alta bem menor do que vinha apresentando, né? Ela apresentou uma alta de 0,12%, deixa eu só conferir, uma alta bem menor do que vinha 0,12%. Ela tinha subido em fevereiro, no IPCA 15, 0,56%. Então, a alimentação continua subindo, mas num ritmo menor do que vinha subindo anteriormente. Então, grande parte desse resultado aí, tanto agora desse IPCA, como a inflação que a gente vem observando nesse início do ano, é muito influenciada pela política de preço da Petrobras, né? E aí, acho que é importante abordar esse tema. A Petrobras vem adotando nos últimos anos, não só nesse governo, mas desde o governo Temer, o atrelamento do preço do mercado interno com o preço internacional, né? A cotação internacional do petróleo e, além disso, a questão cambial, né? Então, nesse momento, a gente está observando duas pressões, né? Está aumentando o preço do petróleo a nível internacional, né? E, além disso, a gente observou uma desvalorização muito forte do real, que já vinha ocorrendo desde 2019, né? Antes do governo assumir, a gente tinha um câmbio abaixo de R$4, mesmo antes da pandemia já estava em 4,34, e agora a gente está com um câmbio de 5,60. Chegou em alguns momentos em torno de R$6, quase R$6. Né? Então, isso é um fator que pressiona muito, muito em função dessa política da Petrobras, que a gente vem questionando, porque não tem sentido a Petrobras vincular o preço no mercado interno totalmente com a variação do câmbio e o preço internacional, já que o custo da empresa é em real e não em dólar, né? Claro que o dólar influencia, e o país é autossuficiente, e, além disso, tem a crítica com relação à política que vem sendo adotada. O país, nos últimos anos, reduziu o refino de petróleo, está exportando óleo cru e importa o combustível refinado. É um contrassenso isso que está ocorrendo, e essa política, tanto a política de preço como a política de funcionamento. E, além disso, a Petrobras vem indicando aí a possibilidade de venda das várias refinarias, né, principalmente da região sul e nordeste do país, que é um contrassenso, e a população acaba pagando a conta em função dessa política de preços. Sandro, então a gente pode chegar à conclusão que esse aumento elevado
no índice de inflação, ele não tem um impacto direto da pandemia, ou seja, tem muito mais a ver com a escolha de política que o governo define em relação aos preços do petróleo, principalmente esse atrelamento aos preços internacionais. Independente de pandemia, poderíamos estar com esse índice em função da escolha de gestão do governo federal, é isso? Parte sim, mas é importante destacar que a pandemia também influencia tanto a questão do petróleo, né? A gente observa problemas relacionados à pandemia que influencia na oferta de petróleo e faz o preço aumentar, né? Tá. E com relação ao câmbio também influencia indiretamente, porque esse câmbio é relacionado à política econômica e à política de enfrentamento do país com relação à pandemia, que cria uma desconfiança no governo, né, no país de forma geral, e pressiona a questão do câmbio, desvaloriza o real. Então, tem uma relação com a pandemia, mas a gente já estava enfrentando uma alta antes da pandemia, né? Em menor patamar, mas já estávamos enfrentando em função da desvalorização do real. A pandemia intensificou esse processo, né, e torna uma ação maior nos preços, né, que acaba sendo repassado para o consumidor. Outra questão que eu queria que você abordasse aqui conosco. A questão da inflação alta, ela está acontecendo num momento de extrema vulnerabilidade de um número cada vez mais crescente da população, que são os desalentados, que são as pessoas que precisam do auxílio emergencial, que foi recém-aprovado, que ainda não chegou no bolso deles, mas assim que chegue, ela não vai resolver todos os problemas em função do valor, que são valores bem inferiores aos números pagos no ano passado, e também o número de pessoas assistido pela nova medida provisória também é um número basicamente 50% inferior ao que foi atendido ao ano passado. Eu queria que você fizesse uma análise do impacto da alta de inflação no momento em que as pessoas estão sem dinheiro no bolso, né? Onde a fome ela está voltando, infelizmente, é uma pandemia sanitária e também uma pandemia de pobreza, de miséria e de fome. Eu quero que você fale como esses números de inflação impactam ainda mais nessa questão do desalento. A gente já, em função da pandemia, já é um momento muito complicado que impacta principalmente os mais vulneráveis, né? Que o impacto maior é principalmente nas ocupações informais, que acaba pegando mais as pessoas com rendimento menor. Ao mesmo tempo, a gente vem observando uma política do governo não suficiente. Mesmo o ano passado, quando se aprovou os R$600, né, que podia chegar em 1.200, nós questionávamos falando que esse valor não era suficiente para uma família, para grande parte da população, não é algo suficiente. Só para vocês terem uma noção, R$600 aqui em Curitiba dá para comprar uma cesta básica para uma pessoa, que nós calculamos aqui em Curitiba e também em outras regiões, né? Além disso, tem esse agravante da pandemia que estamos vivendo, e além disso, o fato que no final do ano passado essas políticas de proteção do governo acabaram, né? Mesmo os dados sinalizando um agravamento da pandemia já a partir do final do ano passado, principalmente em dezembro, o governo deixou acabar esses benefícios e só agora está voltando, né? Então você tem uma defasagem muito grande, deixando essas pessoas mais vulneráveis e num alcance muito menor, além do valor ser muito menor, né, que em média esse valor é em torno de R$250, né, podendo as pessoas que são solteiras só R$150 e o máximo R$375, e o alcance dela é extremamente limitado, né, porque você restringiu as regras, né, e diminuindo o alcance. 2/3 das pessoas que receberam vão receber agora um valor muito menor. E nesse mesmo momento a gente vem observando um aumento da inflação, principalmente essa inflação básica que afeta diretamente as pessoas mais pobres, principalmente a alimentação. Quando a gente olha os dados da inflação dos últimos 12 meses, nós observamos aí que o INPC, que é utilizado como parâmetro nas negociações salariais, que mede a inflação de quem ganha de 1 a 5 salários mínimos, ele está apresentando uma alta de 6,22%, e grande parte dessa alta, 57% dessa inflação, é em função da alimentação e os produtos básicos da alimentação, né, que afetam diretamente essa população. E, além disso, também você tem uma pressão de alta das tarifas públicas, que, no caso aqui do Paraná, já vem tendo aumentos significativos seguidos, né, apesar de ter postergado o aumento, por exemplo, da Sanepar, da água e esgoto,
agora, nesse mês, foi aumentado o valor bem acima da inflação. Isso é reajuste do ano passado. Possivelmente vai ter um novo reajuste. Então, isso também pressiona o orçamento da população. Então, a gente tem uma situação muito complicada, né? Um momento de perda de renda, de fragilidade da população, né? E, além disso, a alimentação com altas significativas e outros itens importantes com alta significativa. Isso tem um impacto direto na população. E quando a gente olha o que vem destacando, e é um detalhe importante, né? A gente está vivendo algo meio complicado no país. A gente está numa recessão, né? No ano passado, os dados iniciais apontam aí uma queda do PIB superior a 4%, e estamos com uma inflação superior a 6%, e com tendência de alta. E olha os dados, diferente do que o governo andou falando, e o próprio Banco Central falou que a inflação foi ocasionada pelo auxílio emergencial. Não é verdade isso. Na verdade, são outros fatores que explicam essa alta de inflação. Quando a gente detalha os dados por produto, nós verificamos que é uma concentração muito grande em alguns produtos. Quando a gente olha nos 12 meses, quais são os produtos que mais estão impactando na inflação? O arroz, né? O arroz subiu praticamente 70%, e é um item básico na alimentação das pessoas. A gasolina, o gás de cozinha, né? O óleo de soja e a energia elétrica, né? Então, só esses 5 itens eles foram responsáveis por praticamente 1/4 da inflação dos últimos 12 meses, né? Se a gente agregar mais alguns outros itens, 10, 15 itens, a gente vai chegar a mais da metade da inflação, né? E não é uma inflação de demanda, não é uma inflação ocorrida porque as pessoas estão consumindo muito, é uma inflação de oferta. Principalmente na alimentação, o que está ocorrendo? A desvalorização do real acaba incentivando as exportações, né? Você teve um aumento das exportações e, ao mesmo tempo, a gente já vinha sentindo no país uma queda da produção de alguns produtos, principalmente produtos básicos, porque a gente observa uma tendência de substituição de produção, né? Você tinha vários produtores que produziam arroz, feijão e outros itens, passaram a produzir óleo, soja e milho para exportação, né? E, atrelado a isso, a gente vê uma ausência de política pública nessa área, para você tentar minimizar o impacto dessa alta. Com relação ao momento de pandemia, vários países colocaram cota de exportação de alguns produtos alimentícios, ou até pararam de exportar. O Brasil não, continua exportando. Mesmo arroz, que você exportava muito pouco, aumentou durante a pandemia. Isso tem reflexo no bolso do consumidor, né? Então, a gente também observa essa ausência de política pública do governo federal, que coloca aí a população, o trabalhador, sofrendo, né? E até uma política meio que é uma situação que acaba gerando uma desigualdade, né? Porque você privilegia as exportações, a questão das estatais privilegia o lucro das estatais, e quem paga a conta é a população, né? Você intensifica um processo de aumento da desigualdade e concentração de renda, né? Porque os empresários, por exemplo, do setor agropecuário, da indústria da alimentação, eles estão aumentando a produção e estão aumentando o lucro. Em contrapartida, a grande maioria da população está ficando cada vez mais pobre. Então, o governo, em vez de atuar tentando amenizar esse impacto, ele ajuda a agravar ainda mais a situação, né? Isso que a gente vem discutindo, as centrais vem sinalizando a questão de você ter mantido um auxílio emergencial de R$ 600, ainda não foi votada, é medida provisória, né? E, além disso, você ter uma vacinação o quanto antes para você fazer com que a economia comece a voltar ao normal. Então, você coincidentemente falou de 2 temas que eu quero abordar com você aqui, já nos dirigindo ao final da nossa entrevista. Primeira questão, eu sei que o Diese participa dos principais fóruns, né, dos principais comitês de debates sobre a crise sanitária e como determinar políticas públicas que possam mitigar os efeitos dela. Uma das pautas do movimento sindical é o auxílio emergencial. E, enquanto não se define um auxílio emergencial do valor, né, que pelo menos lutamos, que é os R$ 600, mesmo sabendo que já não é o perfeito, mas, enfim, é uma bandeira do movimento sindical. Eu gostaria de saber se essa conversa já existe nos comitês que vocês participam, que o Diese participa, aqui no estado do Paraná, e se há uma possibilidade de, em algum momento, o Paraná contribuir com o auxílio emergencial, em alguma medida, em algum valor, para aumentar o valor pago pelo decreto definido pelo governo federal. Isso existe, essa possibilidade?
Então, primeiramente, acho que assim, destacar uma situação que vem ocorrendo desde o início da pandemia, de ausência dos órgãos públicos de ouvirem as entidades sindicais e os movimentos sociais. Isso ocorre tanto a nível federal, estadual e municipal. Né? A gente vem lutando aqui no estado do Paraná para a gente ser ouvido, as centrais sindicais, o movimento sindical, os movimentos sociais a serem ouvidos. Teve uma reunião em abril do ano passado com o governador, ele se comprometeu a criar um comitê. Ele só foi assinar o decreto em agosto e até agora o comitê não saiu do papel. Então, a gente, infelizmente, não estamos sendo ouvidos, tanto a nível federal, estadual e municipal. As centrais vêm fazendo campanha da questão do auxílio emergencial e, principalmente, a discussão nos estados e municípios. Né? Nós tivemos estados e municípios que criaram o auxílio emergencial. E essa é uma discussão que a gente está tentando colocar aqui no Estado, mas há uma dificuldade muito grande dos governantes do movimento sindical e adotarem alguma medida que de certa forma, amenize o impacto da crise na população mais carente, naquele trabalhador que está passando dificuldade. Né? Então, esse é um ponto central, infelizmente, a gente está nessa batalha. Essa semana até a gente teve uma reunião das centrais que estão nesse comitê, que era para estar nesse comitê com o secretário de Saúde, pressionando para sair do papel, né, esse comitê e começar a funcionar. Foi enviado um ofício também ao governador do estado no início da semana, foi convidado para uma audiência pública, uma audiência no Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, o governo do estado não apareceu apenas um representante da Secretaria da Saúde, isso depois de articulações que foram feitas e cobrada a participação, que veio participar um secretário da Saúde, um representante da Secretaria da Saúde. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dos governantes ouvirem as centrais sindicais. Então, isso gera uma dificuldade muito grande. Com relação ao auxílio emergencial a nível federal, né, o que o governo fez? Ele fez uma MP estipulando esses valores, né, que variam de 150 a 375 reais, que possivelmente não tenha nem necessidade de ser votado, porque a MP ela vale por 120 dias. Sim. Né? E esse auxílio é por esse período. Então, o que o governo pode fazer por estratégia? Não colocar em discussão no Congresso e esperar a MP caducar. E isso que o governo vai fazer. Aí a gente tem que pressionar os deputados a colocarem essa discussão e tentar aumentar esse valor. Essa é a principal luta. Né? Mas tendo em vista que o governo federal ele pensa ao contrário, ele quer manter esse mesmo valor, esse valor é baixo, que a gente está comentando para vocês, e não gerar discussão e esperar a MP caducar. Então, a gente tem uma situação meio complicada. E com relação ao Estado do Paraná, especificamente, a gente vai ter que ser ouvido, né? O comitê começar a funcionar e a gente colocar esse ponto de pauta, que é um dos pontos que as centrais vêm levantando, de discutir uma ajuda à população mais carente nesse momento de agravamento da pandemia. Né? Aí eu não sei o que pode ocorrer com relação ao comitê. O secretário tinha se comprometido em se reunir até terça-feira que vem, mas até agora a gente não tem nenhuma notícia de reunião do comitê. Vamos aguardar e pressionar para ver se sai do papel esse comitê, para a gente começar efetivamente a discutir tanto as medidas, né, de proteção do trabalhador, como de ajuda à população, os trabalhadores que estão sofrendo nesse momento. Então, Sandra, e para finalizar, já que a gente sabe que a pandemia é um pano de fundo, né, de todas as crises, ela acaba impactando em vários setores, eu queria também uma opinião sua sobre esse momento político em que foi criado um comitê pelo presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, que a princípio faria parte dele o presidente do STF, o presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal e também do Senado. No fim, aconteceu lá, como sempre, um bate-boca, porque ele começou a desvirtuar, a falar em auxílios, a falar em tratamentos preventivos, que é uma das ações que dividem esse movimento, porque já se sabe cientificamente que não há um tratamento preventivo para a Covid, a não ser máscara, gel e distanciamento social. Me parece que tem marcado uma reunião para hoje à tarde, já saiu o decreto desse comitê, os governadores já não estão lá, está só mesmo o governo federal, STF e Congresso. Já que a pandemia é tão importante para a contenção dela, para que possamos emendar a nossa história e seguir em frente, você vê esse comitê como uma possível
alternativa mesmo, efetiva, de saída da crise sanitária que enfrentamos? O problema, assim, a forma que foi criado esse comitê e quem que está nesse comitê, né? Infelizmente, mais uma vez, é um retrocesso que a gente vem vivendo no país nos últimos anos, né? A ausência do diálogo social, né? Com os trabalhadores e com os movimentos sociais. Né? Você não tem representação nesse comitê, né? Dos trabalhadores e nem dos movimentos sociais. E, além disso, a questão dos governadores, nessa primeira reunião que ocorreu, apenas 7 governadores participaram. E mesmo esses 7, alguns saíram criticando, porque o governo ele sinaliza uma hora que vai mudar a sua posição e vai fazer um enfrentamento verdadeiro com relação à crise, né? Abandonar o discurso anti-vacina, anti-máscara, que vem tendo aí ao longo da pandemia, mas ele acaba se contradizendo a cada momento, né? Como você falou, a questão de tratamento precoce, não tem nada que comprove, ele fala uma coisa num dia, no outro dia ele reforça, volta o mesmo discurso, né? Então, infelizmente, eu acho que a perspectiva desse comitê ter um resultado prático na política do governo federal, eu acho muito difícil. E, além disso, você não tem a participação dos movimentos aí sociais e dos trabalhadores, né? E nem do setor empresarial, nem o próprio poder público, né? Como eu comentei, os governadores, a maioria deles não estão nesse comitê, porque não acreditam mais na política e na possibilidade de uma mudança dessa política do governo federal. Então, a gente vive um momento extremamente crítico, né? Até os empresários agora começaram a criticar, que estavam quietos, né? E começaram a criticar a política do governo, porque é uma coisa óbvia, né? Se você não tiver vacina, você não vai sair da crise, você não vai sair do isolamento social. As pessoas estão com medo e isso não vai fazer com que a economia volte ao normal, né? Então, você tem que ter medidas que tentem conter o avanço da Covid. A gente está no pior momento da pandemia, né? Batendo o recorde, infelizmente, de mortos. Já estamos com mais de 300 mil mortos. Diariamente, a gente já chegou a mais de 3 mil, já estão falando que a gente pode chegar em 4, 5 mil, né? E às vezes a gente observa, mesmo nesses momentos críticos, uma flexibilização das medidas. Na verdade, nesse momento, a gente teria que ter medidas mais rígidas possíveis e, além disso, ao mesmo tempo, você acelerar a questão da vacina, que isso a gente não vê algo claro do governo federal com relação a isso, né? E a questão da vacina é em função do atraso, né? O governo poderia ter discutido isso lá no ano passado, em julho, em agosto, começou a conversar e não avançou nada, não respondeu às empresas, e agora que começou a correr atrás do prejuízo, que é muito difícil, em função aí que vários países já se anteciparam, já compraram, então você tem uma dificuldade muito grande de você comprar uma quantidade grande de vacina, você conseguir resolver o problema no curto prazo, né? Então, a gente vive uma situação extremamente crítica, que tem que haver uma mudança da postura do governo federal, ou, se não, uma iniciativa mais efetiva dos governadores e prefeitos, né, de algumas capitais, para você avançar, principalmente nessa questão da vacina. E analistas já apontam a demora em fechar acordos com as empresas que produzem as vacinas como o erro capital desse governo. Um país desse tamanho, com o número de população, né, ele precisava ter negociado isso no passado, como os Estados Unidos fez, como a China fez, como a União Soviética fez, países grandes com populações gigantes, como é o nosso caso. Estamos no final da fila, um país com essa importância, né, com essa participação geográfica do planeta, está no final da fila e precisando tanto de vacina e tanto de norte, né, de saídas políticas concretas, efetivas, que vão em direção, como você falou, do diálogo social, né, que inclua todos, porque nós vamos ver cada vez mais... Outra questão, né? Pode falar. Outra questão importante nessa discussão da vacina, que a vacina que mais a gente está utilizando, que é a Coronavac, o governo, por questões ideológicas, não queria comprar essa vacina, né? Se não fosse a pressão que ocorreu, a gente estava mais atrasado ainda, né? Com certeza. Começou a vacina pela Coronavac, que é a que mais que está sendo utilizada, porque as outras não têm tanta oferta nesse momento. Quem está salvando a lavoura nesse momento. Essa questão ideológica atrapalhou muito aí o avanço dessa questão da vacinação, que coloca a população em risco, né? Quantas pessoas que morreram, né, em função do atraso das vacinas, das
políticas adotadas ou as não políticas adotadas pelo governo, não só federal, estadual, municipal, né? A gente observou 2 semanas atrás, quando estava aumentando os casos, 2, 3 semanas atrás, os governos estavam flexibilizando, né? Ocorreu a mesma coisa no final do ano passado, né? Sim. Os dados não estavam mostrando queda e os governos flexibilizando as medidas, né? Isso ajudou a agravar a situação, né? Infelizmente. Nós temos um problema mais sério quase que o vírus, que é o nosso presidentezinho, que achava que era uma gripezinha e que ela ia passar, né? Que ela era uma bobagem. Então, a gente, no final das contas, a gente percebe o tamanho do nosso presidente e que a gente não tem que lutar, né? Todos os movimentos sociais tem que se mobilizar para não deixar que o país se pequene, porque nós sabemos que o povo não tem nada a ver, o povo é a grande vítima, e que o povo brasileiro pode mais, né? E não merece pelo que está passando nesse momento. Sandro, está cada vez numa situação pior. Só um detalhe, o problema é que o país já estava numa situação complicada, no aumento da pobreza, desigualdade, isso se acelerou muito na pandemia e a gente vive uma situação crítica, né, que afeta aí uma parcela significativa da população, né, com queda da renda, precarização das relações de trabalho, né, então Sim. é uma situação complicada que a gente tem que acreditar, debater, colocar, expor o que está ocorrendo na realidade para tentar mudar a cabeça de algumas pessoas, que até hoje algumas pessoas ainda acham que está sendo feito algo correto no país, né? Algo lamentável que coloca a vida das pessoas em risco. Ainda tem pessoas que pensam ainda que o presidente é um mito, né? Realmente ele vai entrar para a história como algo diferente, mas eu acredito que não seja um mito no sentido da palavra, né? De algo maravilhoso. Ele vai entrar para a história porque acho que ele vai ser cobrado em algum momento. Existem denúncias sobre as ações genocidas dele em várias cortes, né? Nos países, na ONU. Eu acredito nessa justiça, que pode até demorar, mas em algum momento ele vai ser cobrado pelas escolhas que ele fez nesse momento. Sandro, mais uma vez agradeço, é uma delícia sempre falar com você. Você consegue aqui decorrer esses temas econômicos que sempre parecem difíceis para nós, né, leigos, mas você consegue com tanta clareza e tranquilidade nos passar informações super importantes para que possamos fazer nossas escolhas também. Sabe que a informação ela é importante, ela é um elemento importante para que a gente possa olhar tudo com mais clareza. Obrigada, Sandro. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde a todos.